Olá, eu sou Alexandre Sclapis e você está no Teoricamente, um podcast da Escola Paulista de Psicanálise e do Instituto Hécatos, que tem como objetivo discutir, entender, expandir, dialogar conceitos, hipóteses, teorias psicanalíticas. E no episódio de hoje nós vamos discutir a pergunta: psicanálise cura? E para essa discussão, eu tenho aqui comigo Patrícia de Pádua, que é minha colega do Instituto Hécatos e facilitadora do programa de formação em psicanálise. E direto de Sobral, no Ceará, nós temos o meu queridíssimo Fábio Cipaúba, Cipá, mais conhecido como Cipá, que aqui no Instituto coordena um grupo chamado Café com Clarice, que se dedica ao estudo da obra de Clarice Lispector, e idealizador da comunidade do Instagram na linha bioniana. Todos sejam muito bem-vindos. Obrigada, Alê. Muito obrigado, Ale. Psicanálise cura? Do que, né? Do que a gente tá falando, né? Bom, a gente tá vendo uma sequência, né? Pensando sobre o que é. Começamos com a pergunta o que é psicanálise. Depois a diferença, a gente pensando da psiquiatria, psicologia e psicanálise. E agora sobre cura. Se psicanálise cura. A psicanálise que eu pratico não se dedica a isso. Não penso sobre isso. Porque curar o quê que a gente tá falando, né? Se a gente fala de cura, a gente tá falando que tem alguma coisa que tá mal. Tem uma doença. Tem uma doença, tem algo que tá mal. Já conversando aqui, a gente viu que tem algumas áreas, algumas escolas psicanalíticas que pensam numa psicopatologia. Mas mesmo nessas, e eu vou pegar, por exemplo, essa ideia de psicopatologia que veio com o Freud. Até mesmo o Freud, ele começou a ideia de que poderia haver uma cura e chegou um momento, Rapidinho. um momento assim, que ele falou assim, não, se o indivíduo for capaz de amar e trabalhar, tá tudo, tá ok, né? Ele abandona essa ideia. Eu nunca vi falar lá nenhum caso clínico, nada que falar, curou um neurótico, deixou de ser neurótico, ou sei lá, qual outro nome que ele dava para isso. Já em 1895, estudos sobre histeria, e seguindo ali até 1900, ele diz assim, a psicanálise não tem nenhum compromisso com sintoma. Com sintoma. Então, assim, essa ideia da psicanálise que cura, curar de ser você mesmo, de sentir o que você sente, né? Eu passo aí para o Cipá, então deixo para vocês, depois a gente volta conversando. Ah, é muito interessante, né, a questão da psicanálise cura, porque para mim eu sinto uma necessidade de poder assim limpar a área ao redor da palavra cura, que é assim, o que que a gente está falando quando a gente diz cura, né? Cura do ponto de vista médico, cura do ponto de vista dos curandeiros, assim, o que que é isso? Que palavra é essa, né? Cura do ponto de vista do queijo curado. Maturar, vai E, maturar. inclusive, há discussões psicanalíticas em que diz que a psicanálise cura, mas cura do ponto de vista da cura do queijo, né? Então, assim, essa necessidade de que cura nós estamos falando quando a gente está falando de psicanálise cura? E uma outra coisa que eu pensei é assim, essa pergunta, a psicanálise cura, sendo respondida aqui por nós, que somos pessoas que, dentre as muitas coisas que fazemos na vida, também temos uma tarefa como psicanalistas, um ofício como psicanalistas, e essa pergunta é feita para pacientes, né? Uhum. Então, para o paciente, psicanálise cura, né?
E aí, dito isso, é, eu vou frisar que eu estou respondendo aqui desse lugar de alguém que, que apesar de ser paciente, também tem um ofício de analista. E assim, ah, como analista, eu gosto dessa coisa que a Patrícia traz, que assim, na fala dela, que é a psicanálise que eu pratico não se dedica a isso, né? Eu achei muito interessante porque, assim, pode ser que de quebra isso aconteça, porque daí eu posso, digamos assim, atender a uma expectativa do paciente, no sentido assim, aí a psicanálise me curou do medo que eu tinha. Sei lá o que é que o paciente está dizendo quando ele diz isso, né? Mas ele sentiu uma coisa a partir dessa vivência dele da psicanálise, que é assim, e daí eu passei a ter mais coragem ou usar meu medo de outra forma. E isso, para mim, para o paciente, por exemplo, né, lá, para ele pode dizer assim, isso para mim foi cura, né? E, e daí tá. Mas eu acho que é importante essa fala da Patrícia, que é assim, isso não é. E aí eu penso que quando a gente está falando dessa cura, já da Patrícia, quando ela traz isso, a gente está falando de cura do ponto de vista do modelo médico. Então, assim, para mim, de jeito nenhum. Eu entendo a ideia de cura vinda do modelo médico, mas eu penso que a própria palavra cura, ela obscurece aquilo que é, digamos assim, o foco da tarefa psicanalítica dentro dessa psicanálise que a gente está discutindo no episódio que é psicanálise, no episódio as diferenças entre psicanálise, psicologia e psiquiatria. Então, dentro desses episódios, recomendo que os nossos ouvintes assistam a esses episódios, que daí eu penso que vai ficar mais fácil vir com a gente para essa discussão. Dentro disso que a gente tem falado até aqui, não. Então, na minha concepção de psicanálise, a psicanálise não cura, certo? E, claro, quando eu falo dessa cura, estou falando da cura dentro do modelo médico. O que eu acho que é muito importante, inclusive, a gente pensar assim: há sempre uma tentativa, e muitas vezes eu diria que uma mistura da medicina com a psicanálise, talvez ouso dizer aqui que isso esteja muito atrelado ao início, né, da psicanálise, sendo trazida pelo Freud, mas eu penso no modelo matemático, na medicina e na psicanálise como paralelos. Então, linhas paralelas são linhas que não se encontram, né? Então, eu tenho ali medicina, tenho aqui psicanálise com suas especificidades, sendo respeitadas dentro das suas especificidades, mas talvez, mesmo como modelo, pura como modelo na psicanálise, e daí pode ser que seja uma incompetência minha, eu não consigo ver como útil porque me traz obscurece o ponto central da tarefa do psicanalista dentro dessa concepção e desse pensamento e ideia que eu tenho sobre o que é fazer psicanálise hoje. A Patrícia, ela falou da. Vocês estão falando da experiência de vocês. A minha experiência com o paciente é muito interessante, porque logo no terceiro mês, ele já pesca que não é, não tem a ver com cura. Né? No terceiro, quarto mês, ele já sabe que aquilo é outra coisa. Né? E os pacientes vêm com uma ideia de cura. Sim. Eles vêm fortemente com essa ideia. Mas com a condução de uma técnica
que não leva em consideração a ideia de cura, rapidamente eles absorvem isso, né? E eu fico pensando no me lembro agora, não exatamente de uma frase do Fernando Pessoa, mas a vida tem cura? Eu até dei uma olhadinha, tava vendo, tem uma cantora, ela é pernambucana, ela chama Flaira Ferro. E ela tem uma música que chama Me Curar de Mim. Curar de mim, um negócio assim, Me Curar de Mim. E eu acho bem legal, assim, essa música, porque ela vai falando uma pessoa, né? Uma visão de uma pessoa que entra em contato com coisas que ela observa nela e que lhe causam dor, lhe causam sofrimento. E aí o refrão ela fala, eu quero me curar de mim, né? E eu fico pensando, é possível, né? Em qual aspecto que eu olho que aquilo que me causa dor também não pode ser aquilo que, de repente, se eu olhar para o outro lado, pode ser útil para outra coisa, né? E como é que eu vou curar de quê? Vou curar de tristeza? Tristeza é doença. É, inveja, que a gente citou há Sim. pouco, é doença, é coisa que a gente tira e fala, vou curar disso, né? Fica essa questão. Que isso é a vida. Que é a vida, A né? vida é Sentir isso. raiva, medo, Tudo junto e né? misturado. E ao mesmo tempo que tem medo, também tem coragem, porque se tá Sim, com medo e tá ali fazendo análise, então tem a coragem junto, né? De olhar para sim. ele, né? Para esse medo. E aí para mim, por isso que não bate essa ideia da cura, né? É nesse aspecto que eu acho que esbarra em algo que eu falo, talvez não faça sentido, né? A frase que eu mais ouço de paciente é: Ah, eu tinha pensado em falar alguma coisa aqui, mas já ficou sem sentido, então eu vou falar qualquer outra coisa. Eu vou ver o que vem de novidade, né? Legal. Então, assim, ele já vai se desprendendo. A depender do método que você usa, como você emprega o seu método, rapidamente o paciente já entende que o jogo é outro. O jogo não é aquele de curar. E eu acho que essa ideia da cura também vem de uma, que a gente estava conversando também, que tem uma fantasia, né? Tem uma questão, todo mundo tem uma ideia de que Uhum. pode ser a psicanálise, né? Ou de ouvir falar, ou quantas vezes, né? Seriados de televisão, Sim, né? Filmes. Então tem uma ideia aí e o paciente chega com essa ideia, né? Com essa fantasia de que vai parar de sofrer, né? Sofrer de sentir dor, né? Porque também estamos numa sociedade que ninguém pode ficar triste, de sentir jeito dor. nenhum. Imagina, uma sociedade que a gente fala, editada, né? Eu só mostro os melhores momentos, os melhores ângulos. E tem uma coisa ética profunda nisso, né? Se eu falo de uma psicanálise de cura, eu estou falando de uma psicanálise anti-paciente. O que você tem não deveria estar aí, né? Então, se torna uma coisa anti-paciente. Moral, né? Fica moral. Ahn, eu agora queria chamar um pouquinho também a Clarice Lispector para essa conversa, quando ela escreve algo que é muito citado, que está aí como frase do Instagram, e que realmente é uma beleza, mas tem uma riqueza tão grande nisso que ela diz que é muito importante que a gente possa pensar quando ela fala, né? Até cortar os próprios defeitos pode ser perigoso. Nunca se sabe qual é o defeito que sustenta nosso edifício inteiro. Então, tá, eu quero me curar de mim, como diz a letra da música, que é uma música muito bacana. Muito linda. É assim, me curar de mim, eu pensei aqui, é me curar da necessidade de ter de me curar, né? Uhum. Poder fazer esse trocadilho, né? Eu acho que na análise, e aí eu já falo da experiência como paciente agora, de onde eu vejo, é assim, a gente vai se curando da ideia de se curar, porque daí a gente vai aprendendo da experiência na análise
com o nosso analista, com as situações que ocorrem ali, como a gente vivencia isso, que é possível sentir o que a gente sente, né? Que é possível albergar, né? Pensamentos que às vezes são tão contraditórios se a gente olhar eles do ponto de vista social, do ponto de vista cultural, do ponto de vista lógico, do ponto de vista racional, mas que, do ponto de vista psicanalítico, por exemplo, tem um albergue para isso. Há uma possibilidade de poderem ser pensados, de poderem ser ditos e da gente se surpreender também com essa nossa capacidade, porque muitas vezes, ao longo desse tempo, na minha análise pessoal, tem momentos que eu falo uma coisa e aquela pessoa que está ali me ouvindo diz assim, Fábio, mas também pode ser porque você não quer isso. E aí é só isso que é dito, não é nada mais que isso. E às vezes eu paro e penso assim, sim. E esse sim me encontra com a parte de mim que diz assim, anda, deixa eu ligar aqui um ventilador para esfriar um pouquinho as coisas. E aí aquilo pode ser pensado, aquilo pode ser sentido, aquilo pode ser ouvido por uma outra parte minha que até então não conseguia dar conta daquela situação. Então, talvez a psicanálise cura da ideia de cura. Eu fico pensando num encontro com um analista que pensa em cura. O quanto é triste esse encontro. Porque se você, como paciente, não se aceita, é uma questão. Se você não gosta da sua vida, é uma questão. Agora, você ter diante de você uma pessoa que não te aceita, porque acha que você tem que ser diferente daquilo que você é, isso é muito triste. O que a psicanálise pode oferecer é justamente um encontro que respeite você, como você é, com as liberdades que você tem, inclusive de não se gostar de si. Agora, se o analista trabalha com a ideia de cura, ele não aceita o paciente. Que tipo de encontro é esse? Que tipo de analista é esse que não aceita essa pessoa que está na frente dele? Isso é uma questão ética. Ética profunda. Não é? Eu respeito que você não goste de si você. Eu respeito que você não goste da vida que você leva. Eu respeito tudo isso. Mas eu aceito você como você é. E a partir daqui a gente pode pensar. Senão, não tem esse espaço. E é interessante isso que você está falando, Ale, porque inclusive essa ideia do aceitar, que está muito presente socialmente, por exemplo, como aceitar as diferenças e tal, às vezes eu olho para isso e penso assim, e se dane quem não quer aceitar. Porque assim, porque me parece que ser pessoa, ser e estar no mundo como pessoa é algo que, para mim, pelo menos eu vejo assim, aparece e já está. Então, aceitar ou não aceitar é quase como se fosse assim uma coisinha que a gente construiu para poder dizer que a gente tem algum controle dessa situação, né? Que assim, tomando isso como você está dizendo, um analista que, digamos assim, não aceita o paciente, né? Eu acho que é quase como se fosse assim, bom, então tá com um elefante branco na sala, porque isso vai estar ali, para onde tu for, para onde tu vai, tem essa pessoa que está aqui sendo e estando no mundo como ela é. E é disso que a gente está falando. E tem partes aqui dessa pessoa, tem coisas sobre ela que ela ainda não sabe, né? Que ela ainda não conhece. E não é que ela vá saber que ela vá conhecer todas as coisas que ela é e como ela está, mas o encontro proporcionar isso. E isso, é que eu acho que essa parte que você fala é muito interessante, que é assim, isso só é possível se a curiosidade do analista
nesse encontro é uma curiosidade genuína, né? Se é uma curiosidade, por exemplo, que é assim, sei lá, o paciente diz, suponhamos um paciente que diz, né? Sou infeliz. Que esse analista que escuta isso possa pensar, que interessante. Será que é isso? Porque eu já ouvi falar muito sobre infeliz, mas não por essa pessoa. O que ela tem para nos dizer? Que é quase como se fosse assim, é, essa pessoa escreveu um livro sobre o que é ser infeliz e eu quero ler esse livro. Quero ver o que ela diz em cada página. Quero ver o que ela diz na página 10 e na página 59. O que ela diz na 205. E tem uma outra coisa que acaba acontecendo, pelo menos na minha prática clínica, eu lembrei agora, um paciente chegar e dizer, eu sou calado. E eu dizer para a pessoa, desculpa, eu não conhecia esse paciente. Você precisa trazer ele para cá, porque eu nunca vi. Este eu nunca vi. É, E poder apresentar isso para ele. Né? Olha, você está me trazendo uma visão de si mesmo que eu não presenciei. Pode ser que você seja calado. E qual é o problema? Mas só estou te comunicando que eu nunca vi esse paciente. Ele nunca apareceu aqui. e é interessante, né? Porque às vezes o paciente ele tá vendo alguma coisa em relação a ele e a gente tá vendo outra coisa completamente Exatamente. diferente. Ele tá falando de medo, a gente tá vendo coragem, por exemplo, Exato. né? E tem uma coisa também, né, que eu fiquei pensando, que a gente estava conversando um pouco aqui no Os intervalo, né, nos batidores. bastidores, é quando a gente tem aquela visão. Quem disse que, entre aspas, esse sintoma, essa coisa patológica que a gente está falando, não é um dom, né? Sim. Quem disse que não pode ser um dom? A pessoa só não sabe usar. Só não sabe usar. Ela só não entendeu como que usa aquilo da melhor forma para ela. Não viu um outro vértice, né? Às vezes Sim. ela tá vendo uma dor ali que, na verdade, bom, Ela só sabe fazer ovo frito. É só olha, dá para ser cozido, dá você para virar, sabia que dá para fazer dá para outras fazer coisas com cozido, ovo, né? não é? Não tem problema nenhum o ovo. Uhum. O problema é a falta de repertório, porque a falta de repertório leva à falta de liberdade. Esse é o ponto, não é? Vocês falando sobre isso, eu lembrei que uma vez eu estava dirigindo, né, o carro e tal, e, e é muito interessante porque quando eu estou dirigindo, eu tenho um problema seríssimo. Eu só sei dirigir na estrada em alta velocidade. E eu ia aqui, e um colega tinha pedido uma carona, aí ele, Hashtag tava- fica a dica. de repente ele olha para mim, não, eu digo, eu começo dizendo, né? É um colega assim, desde a adolescência, que eu conheço e assim tenho liberdade para conversar com ele muita coisa. E aí eu dizia assim, sabe que às vezes eu fico pensando assim, é muito fácil a gente dar fim na vida, porque nisso aqui basta não diminuir a velocidade nessa curva. E ele olha para mim chorando e eu disse assim, ai meu Deus, eu disse não, pensei comigo, fez algo muito errado agora. E aí ele olha para mim e diz assim, nossa, eu pensei que era só eu que sentia isso. E aí eu perguntei assim, isso o quê? Que a vida é sempre pelo fio. Às vezes eu estou dirigindo e me vem uma coisa que é assim, bom, se eu me jogasse nesse rio, se eu não diminuísse a velocidade, e naquele momento nós dois conversávamos e dizia assim, só quem sente isso sabe o que é viver. Porque é nesse momento que a gente diminui a velocidade porque a gente considera a vida mais interessante, né? Mas veja que interessante isso que eu estou falando, para poder mostrar assim que isso poderia ser uma situação de análise, mas dependendo de onde um analista está escutando isso pode ser motivo já para ligar para uma família e dizer, olha,
vocês tenham cuidado com fulano, porque eu acho que ele está pensando em se matar. Uhum. Uhum. Como se a gente não tomasse todo dia a decisão de continuar vivo. E essa é uma pergunta de ouro. Por que tu continua vivo? E pode ser pensada, Uhum. né? Por que você continua vivo? E não tem problema nenhum pensar nisso, não é? Porque é o exercício da liberdade. Ela está escolhendo. O que ela precisa descobrir é o que ela está escolhendo. Que talvez às vezes não está claro para ela o que ela está escolhendo. E talvez aí a psicanálise cure, e aí eu vou colocar aspas nisso, que é assim, por exemplo, nessa situação com esse colega, eu pensei assim, me pareceu, na ocasião, que foi muito importante para ele saber que uma outra pessoa sentiu uma coisa que ele entendeu como parecido com o que ele sentiu. Uhum. Que é aquilo que a gente falava nos bastidores, né? O enlouquecedor da coisa é assim, é que você pensa algo que se diferencia socialmente, culturalmente, daquilo que a maioria das pessoas decidiram que é o correto pensar, que é o correto fazer, e daí é como se só houvesse um caminho, que é assim, ou você resolve, ou então tem que acontecer outra coisa, porque diferente tu não pode ficar. E aí entra no que a gente estava falando, né? Sobre esse encontro com paciente analista ser um espaço único, né? Um encontro único onde você pode trazer coisas que você não vai levar para o social, Não. porque o social talvez vai fugir do senso comum. Você não vai levar para a família, você não vai levar para a mãe, você não vai levar para o marido, você não vai levar para a namorada. O único espaço é ali. E aí tem que ter esse espaço muito respeitoso, né? Porque quando a gente fala, você falou da escuta, né? Se eu não aceito o paciente como ele é um espaço violento, É uma né? É violência. uma violência se eu disser, deveria ser desse jeito, Sim, né? Por isso, por isso que a psicanálise também não é um lugar de aconselhamento, sim. de dizer, você faz isso, dar receitas, né? Gente, Então eu- Então tá bom. Então agora você tem compulsão por jogos. Então agora você vai tentar jogar 2 vezes por dia só. Não, não é lugar de conselho de. É o espaço. é difícil saber o que eu faço com a minha vida. Hum. Como é que eu vou saber o que o outro faz com a vida dele? Isso é uma decisão dele. É uma liberdade dele. Não é minha. É difícil saber o que eu faço com a minha. E essa vontade, né? Primeiro, primeiro tem assim um incômodo com não parecer com aquilo que está estabelecido socialmente ou culturalmente. Eu penso que a necessidade ou a vontade ou o desejo de cura surge daí. Ela chega nos nossos consultórios e muitas vezes ela aparece assim. Você poderia me sugerir um livro para eu ler, assim, de como eu posso ser mais autônomo, de como eu posso ser mais empático? E sei lá, digamos que o nome do paciente é Antônio. E às vezes quando isso aparece, né, eu digo, eu tô lendo um livro muito interessante e eu te sugiro. Comecei faz uns 2 meses e, assim, tá bem interessante a leitura. E aí a pessoa já pega ali caneta, lápis para anotar. Pois você pode me dizer o nome? Sim. É, A Vida de Antônio Silva, né? Ou seja, o nome do próprio paciente. Aí ele, é que está muito difícil de ler e tal. Não sei o quê. A partir daí a gente começa a conversar. Porque no final, para mim, é muito triste um paciente que não se aceita. É muito triste um paciente que não aceita a vida que ele tem. Já basta isso. Não precisa que eu não aceite a vida dele, que eu não aceite ele. É o que você estava falando, é curar do desejo de curar. Não é? Que ele pare
com este sofrimento de não querer ser ele mesmo. Que ele possa se aceitar com ele mesmo e possa buscar na liberdade dele, que não é uma tarefa fácil, é uma tarefa dificílima, qual é a melhor versão que ele quer ser dele mesmo, para ele mesmo. Que eu não tenho nada a ver com isso. E que muitas vezes, né, tem afirmações que os pacientes às vezes fazem, sei lá, afirmações do tipo, eu não gosto de ser eu. E aí, às vezes eu pergunto coisa do tipo, você não gosta de ser você mesmo me gera pelo menos duas questões. Uma é quem é você? E a segunda é quantas coisas na vida você já fez sem gostar? E aí, quando começamos a ver essa segunda questão, aí a pessoa diz, eu já fiz isso, já fiz sem gostar, não sei o quê. E eu disse, nossa, que interessante. E quando isso é sobre você, você escuta o que você está dizendo, que você não gosta de ser você, né? Então, assim, esse lugar de poder pensar, e muitas vezes na resposta, quem é você, acaba assim, geralmente acaba numa coisa que assim, eu preciso pensar mais sobre isso. Sim. E, e tem uma coisa também, né, que esse espaço, né, você falou assim, que é proporcionar também o paciente se escutar, né? Quantas vezes você vai falar e aí você se escuta? Porque às vezes você não Sim, se escuta, né? E sim, às vezes você precisa de um outro para te ajudar a se escutar. sim. Né? Então tem essa questão da cura que ela passa pela ética, ela passa pela violência da escuta, ela passa pela violência do acolhimento, que é um falso acolhimento. Né? Essa palavra é muito em moda, mas, na verdade, é um espaço moral. Né? Se torna um espaço moral. E que aí tem que tomar cuidado quando a gente estiver falando, né? Por exemplo, psicanálise cristã, psicanálise não sei o quê, porque ela começa a delimitar um espaço onde ela está dizendo, ó, só cabe certas coisas nesse Sim, espaço. E talvez você dentro desse espaço comece a perceber que não se adequa ali, então tá mal. Então, tem algumas associações aí que começam a se sim. tornar perigosas e violentas, né? Sutilmente violentas, né? E muito violentas. E Sutil e muito violentas. Né? Qualquer espaço psicanalítico que não abre possibilidade para a liberdade, e eu só queria fazer aqui um gancho quando eu falo em liberdade, que o Cipá já citou muito, mas liberdade pressupõe escolha. Escolha pressupõe que eu vou escolher A e não vou escolher B. E são tarefas muito difíceis. Escolha pressupõe que eu vou deixar o meu passado para trás. Escolha pressupõe que eu não vou mais tentar viver um sonho que eu nunca consegui. Eu não vou conseguir. Então, envolve uma série de recursos emocionais para você conseguir exercer a liberdade. E é disso que se trata a psicanálise. E essa questão da escolha, né? Quando você abre e fala assim, eu vou escolher tal e vou deixar o outro tá pressionando. O que você deixou continua te pressionando, né? Sim, tá ali. Continua pressionando. Então, assim, tem essa questão que não tem a cura, né? Porque parece assim, escolher, ai, alívio, Acabou. acabou. Não. Acabou, vamos seguir, vamos ser. Não. Tem um luto. E fica ali, às vezes pressiona, de vez em quando volta, né? De Sim. vez em quando, de outras formas, vai voltando e dizendo assim: olha. E se a minha vida fosse diferente? E se eu não tivesse 20 anos casado? E se eu me separasse agora? Será que eu quero ficar com essa pessoa o resto da vida? É essa aqui que eu quero? Ou seja, é poder pensar e poder decidir, né? E aí exercer liberdade. E é muito difícil ser livre. E é interessante que, assim, a gente nasce livre. O que a psicanálise proporciona é que eu me aproprie da minha liberdade. Livre eu já sou. Eu não vou ganhar a liberdade. Eu já sou livre. Mas eu posso me apropriar melhor da minha liberdade.
é um outro tema, né? A liberdade é inescapável. Se eu estou dizendo desde dessa série de episódios, olha, você escolhe estar vivo hoje, né? É o pressuposto básico da vida. Eu sou livre. Eu nasci livre. Eu sou livre. Né? E aí entra aquela questão da diferença, né, do moral e do ético, né? Porque, Sim, assim, eu fiquei pensando quando você fala do a gente nasce livre, né? E aí a gente vai vivendo nas relações com o outro, né, na sociedade. Então a gente parece que vai tolhindo um pouco essa liberdade, que começa a ter um peso moral, sim, né, dentro do social. E talvez na psicanálise, assim, quando a gente diz que não tem o espaço da moralidade, é porque não traz, não, o analista não trazer esse peso para sim, dentro né, dessa relação e, ao mesmo tempo, proporcionar um espaço ético, né, onde a pessoa pode ter a liberdade de questionar. sim. Né? Porque a ética é isso, é começar a questionar, inclusive, as questões morais, né? E, a partir daí, poder escolher. E questionar o analista, Sim, sim. não é? Porque, né, o analista não é um alecrim dourado que Não. nasceu no campo, né? Tipo assim, lógico, é um ser humano com as suas questões também ali, né? Eu já gosto de começar as análises dizendo, ó, não duvide da minha estupidez, porque já abro espaço para ela me questionar. Para ela poder exercer essa liberdade de me questionar. Porque se ela está no espaço que ela me endeusa e ela não pode me questionar, porque ela acredita que eu tenho um saber que ela não tem, Ô, curandeiro. o curandeiro, já começamos mal. Começamos mal, olha. Eu vou te dizer um monte de coisa, mas você tem que pensar. Eu pensando sobre isso, né, que nós estamos tratando até esse ponto aqui do episódio, eu fiquei aqui pensando duas coisas. Uma delas é assim, e sim, e o paciente pode pensar que a psicanálise cura. E eu fiquei pensando, e até aí não tem, pelo menos para mim, não tem nenhum problema. A questão é eu me colocar nesse lugar, usando a palavra da Patrícia, de curandeiro. O paciente pensa que a psicanálise cura e eu, Vou em função curar. desse pensamento, ocupo esse lugar. Que aí eu penso que o analista pode ocupar esse lugar de curandeiro, por exemplo, por vários motivos. Por conta que o paciente pode fazer um movimento que dê a ele uma necessidade de se colocar lá, muitas vezes porque ele encontra um supervisor que também diz que ele tem que se colocar lá, ou por conta de algum grupo também que ele está, pelo menos essas três coisas que eu vejo daqui, que também diz que ele tem que se colocar lá, né? E aí, é, eu fiquei pensando aqui numa lente, vamos chamar assim, que o Bion traz, que é o aprender da experiência, onde eu vou pegar aqui essa palavra experiência em si, e que eu penso assim, a palavra experiência, né, ela nos serve muito para que a gente possa elaborar uma distância a respeito, né, do que a gente poderia chamar de a ordem do discurso psicanalítico, né? Essa ordem, ela é estabelecida em muitos ambientes como um jeito de pensar, um jeito de dizer coisa, um jeito de escutar, um jeito de ler, um jeito de escrever, um jeito de querer, né? E muitas vezes esses jeitos são jeitos que um analista não se reconhece, que ele, como analista, ele não consegue se notar naqueles jeitos. E daí eu penso, é o momento em que um analista precisa se olhar e poder pensar assim, esse jeito que dizem que é fazer psicanálise, eu me reconheço nele, né? É o meu jeito, é o jeito como eu faço, se aproxima daquilo que, assim, tudo isso que a gente está falando até aqui,
para mim, pelo menos, só faz sentido se a gente puder pensar sobre como nós estamos sendo analista, né? Uma conversa sobre como estamos sendo, como, falando um pouquinho com o analista nesse momento. Por quê? Porque se a gente pensa a psicanálise como algo imposto para nós, um jeito de pensar, um jeito de fazer, um jeito de dizer, muito provavelmente a gente também vai curar o paciente, mostrando para esse paciente como ele tem que fazer, como ele tem que ser, como ele. Por quê? Porque a gente não vivencia essa experiência, ou na nossa análise, ou na nossa instituição, ou na relação com nossos pares, da nossa experiência ser considerada como uma experiência válida, como um jeito de poder ser e estar no mundo. E tem uma questão que eu acho muito importante. Não é fácil não ocupar o lugar de curandeiro. Você sofre uma pressão, que é o que você está dizendo, muito grande, institucional, grupal e do paciente para ser esse curandeiro. E não ocupar esse lugar, tanto do ponto de vista institucional, grupal e ali na sessão, é muito difícil. Você tem que ter uma preparação muito grande para evitar esse lugar, para não entrar nesse lugar. Você tem que estar centrado. Tem que ser uma fé. Você tem que estar num estado de fé que aquilo não é o seu lugar. Né? Como a fé, como pontua a Bio, né? Sem memória, sem desejo de compreensão e com evidência mínima dos sentidos. Ou seja, você precisa ter coragem de ocupar esse lugar. Né? De não onipotência, de não arrogância, né? De que você não sabe, de que você está explorando aquilo que você não sabe, não é? Respeitosamente. Então, que às vezes o ouvinte está aqui e está pensando que é um lugar fácil, né? E não é um lugar fácil. É um lugar que, se não for construído desde a formação... E até mesmo porque é contraintuitivo, né? Sim. Porque, assim, quando você estava falando da liberdade, eu fiquei aqui pensando, a gente vai, aí começa a ir para a escola. E vai para a escola, começa, assim, de alguma forma a formatar, assim, a enquadrar, ó. A regra é assim, você faz é assim, você precisa tirar tanto de nota assim, você faz o quê, não sei o quê, não sei o quê. Então, é contraintuitivo, né? Sim. Quando você vai na escola, você vai para a escola fazer o quê? Responder perguntas. Você tem que saber respostas. Uhum. E você tem que dar respostas. Você é avaliado pelas respostas que você dá. E essas respostas vão ser julgadas como certas e erradas. E dependendo, cada vez elas podem ser cada vez mais estreitas, né? Menos. Sim. Não cabem-se perguntas às vezes. Né? Ou as perguntas têm que ser. Algumas perguntas cabem, outras não. Sim. Então é a vida inteira, né? E de repente é contraintuitivo. A gente propõe uma coisa contra a maré, né? E o paciente, às vezes, pressiona o tempo todo por resposta. Sim. E você ter essa fé de que esse não é o seu lugar é o que faz, que permite que você ocupe esse lugar de não cura, esse lugar não violento, esse lugar ético. Né? As recomendações do Bion sobre uma mente de fé, sem memória, sem desejo de compreensão e com evidência mínimas do sentido, é um espaço ético, acima de tudo. É a criação de um espaço mental e no consultório ético. E aí eu tô pensando já assim, quando ele fala, né, que quando ele tá, às vezes, que o perigo é quando o analista tá muito cansado, né? Uhum. E principalmente cansado, assim, desse exercício, ele tá cansado, corre-se o risco de colocar uma teoria, né? Ali. Interpretar como uma teoria. Mas peraí, que esse aí já é o próximo episódio. Tô dando spoiler. Esse é o próximo episódio. Gente, esse foi o episódio de hoje. Aguarde o próximo episódio que a gente vai falar um pouquinho sobre isso, o lugar da teoria na mente do analista, que é o título desse podcast, teoricamente. A gente se vê no próximo episódio. Muito obrigado, Patrícia. Muito obrigado, Obrigada, Cepá. Ale. Obrigada, Cepá. Até o próximo episódio. Obrigado à companhia dos colegas.